Olá, depois de algum tempo afastada, depois de algum tempo longe, eu resolvi gravar hoje. Provavelmente será um vídeo longo, mas foi o momento que eu me senti bem para gravar depois de tanto tempo. O tema do vídeo é fé em meio ao luto, porque como muitos sabem, eu tô vivendo o luto. No último dia 7 de abril, eu perdi o meu marido. Como eu aprendi, eu não perdi. Porque a gente não perde aquilo que a gente sabe aonde tá, e eu sei onde ele tá. Eu sei que ele tá com o Senhor, mas ele não tá mais comigo. E eu tenho vivido esse luto que a cada dia eu aprendo que é necessário viver. E falar de fé nesse momento é uma coisa importante para mim, mas que eu sei que é muito difícil. Tem sido difícil para mim. Não é porque eu estou falando aqui que tá tudo maravilhoso, não. Eu tô no meio do luto ainda e eu tenho vivido esse luto e eu sei que é necessário viver esse luto. Não vivo esse luto como se ele nunca fosse acabar. Eu sei que a saudade e as lembranças nunca passarão, mas eu sei também que a dor forte, que chega a ser física às vezes, essa vai passar. E eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, que Deus tem colocado ao meu redor, que Deus tem colocado intercedendo por nós, mesmo ainda quando o Wander estava doente. As pessoas que me acompanham mais próximos sabem de tudo o que aconteceu. O Wander teve Covid. Poucas pessoas sabiam que ele estava com Covid, mas quando ele foi para o hospital, aí um número maior de pessoas ficaram sabendo. E tinha muita gente intercedendo pela vida do Wander. O Wander nasceu em um lar evangélico, diferente de mim. Tinha um ministério lindo na música. Era um excelente pianista, e eu falo isso de boca cheia, porque era mesmo um excelente músico, muito dedicado ao louvor, muito dedicado à adoração. Uma pessoa que abria mão de qualquer coisa para estar no ministério, tá levando o ministério a sério, e ele fazia isso. As pessoas que conheceram ele pessoalmente sabem disso, né? E aí foram muitas pessoas orando pela vida do Wander. Foram muitas igrejas inteiras, igrejas que a gente nunca nem pisou, orando, intercedendo e clamando ao Senhor pela vida do Wander. Ele internou na sexta-feira. Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Wander foi entubado. Na madrugada de terça para quarta, ele veio a óbito. Foi muito difícil, tem sido muito difícil passar por tudo isso, porque a gente se pergunta muitas coisas, né? Nós faríamos agora 19 anos de casado, ficamos 26 anos juntos. Começamos a namorar, eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 39. E começamos a namorar muito cedo, casamos, tivemos nossos filhos e nós temos uma vida inteira juntos, de cumplicidade, de amizade, de amor, de companheirismo, de estar um ao lado do outro. E eu escolhi esse tema, fé em meio ao luto, para falar hoje. E assim, eu queria falar de mim. Eu não queria falar. Eu poderia procurar muitas mensagens já e de repente me basear nessas mensagens, mas eu queria falar de mim, do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, do que eu tenho vivido e aprendido. Então, falar de fé em meio ao luto é uma coisa que tem mexido muito comigo, porque a gente sabe, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei do poder que Ele tem. Eu já preguei várias vezes sobre milagre e eu continuo acreditando no milagre. Eu continuo acreditando que Deus faz da maneira que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E, como eu disse, muitas pessoas estavam orando pela vida do Wander.
Muitas pessoas tinham certeza absoluta de que o Wander voltaria para casa, assim como eu tinha. Eu tive alguns momentos de dúvida, mas no último dia, na terça-feira anterior ao falecimento dele, foi a noite que eu fui dormir muito tranquila e muito certa de que ele voltaria para casa. Muito certa de que no dia seguinte eu teria uma ótima notícia de recuperação. Eu tinha muita certeza disso. Fui dormir muito tranquila naquela noite, porque eu sabia que quando a médica me ligasse no dia seguinte, era para me dar uma boa notícia. Só que isso não aconteceu. Na madrugada mesmo eu recebi a notícia do falecimento. E naquela madrugada, além de vários relógios de oração que já existiam em favor do Wander, um grupo muito grande de pessoas tinha se comprometido a orar às 3 horas da manhã pela vida dele. E não deu tempo. Antes disso eu recebi a notícia. Mas então, falar de fé, né, nessa situação. A gente se questiona, a gente tem dúvidas, a gente chora, a gente sofre, mas a nossa fé deve permanecer. E a minha fé permanece no Senhor. A minha fé permanece no Senhor porque eu entendi Deus como um pai, que eu sempre tive Deus como pai na minha vida. E eu fiquei pensando, sabe quando você que é pai, que é mãe, ou que se sente responsável por uma criança, às vezes a criança vai fazer uma coisa e você diz que não. E essa criança fica chateada, essa criança fica triste, essa criança chora, essa criança fica com raiva, essa criança não entende o porquê. Mas você que é adulto sabe que aquilo seria ruim para aquela criança. Você sabe que aquilo ali poderia trazer um problema para aquela criança. Você sabe que aquilo poderia fazer a criança sofrer ainda mais, né, um sofrimento legítimo por conta daquilo. E então você decide que não vai dar aquilo para ela. E é assim que eu me sinto. Eu orei e eu fiz tudo o que eu podia até o último momento. Então a gente fica pensando, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, eu me comprometi tanto com Deus, tantas pessoas oraram tanto a Deus. E por que que Deus não atendeu a nossa oração? Essa é a pergunta, né? Por que que outras pessoas foram curadas e ele não foi? Por que que tantas pessoas são curadas sem nem ir para o hospital? Quantas pessoas mais velhas do que o Wander, eu ouvi muitos relatos. O Wander só tinha 42 anos, não tinha comorbidade nenhuma, era saudável. Por que que Deus não trouxe ele de volta para mim como eu pedi tanto? Por que que eu tinha tanta certeza de que ele voltaria e ele não voltou? Como ter fé nesse momento? Como continuar amando o Senhor de todo o coração? Como continuar depositando nossa esperança no Senhor, porque eu preciso disso. Eu preciso acreditar que o Senhor é quem vai me consolar e Ele tem feito isso. As orações que foram feitas pela cura do Wander foram ouvidas por Deus. Ele não atendeu. Eu não sei o motivo. Eu penso muita coisa. Eu penso várias coisas. Quais motivos Deus teria para ter levado ele tão cedo, ter levado ele para longe de mim tão cedo. Mas eu não sei quais são as respostas de Deus. E a gente se questiona isso, né? Essas orações, elas foram ouvidas sim. As orações que foram feitas por mim, as orações que foram feitas por nossos familiares, nossos amigos, por tanta gente que eu nem conheço, mas que estavam também pedindo a Deus pela vida do Wander. Mas Deus ouviu essas orações. Ele não fez conforme nós queríamos, mas as orações foram ouvidas. E essas mesmas orações, essas mesmas pessoas hoje têm orado pela minha família e têm orado por mim, pelos pais dele. E nós temos sentido esse conforto e esse consolo de Deus na nossa vida. É claro, a gente chora, como vocês estão vendo. É claro que tem dias que eu tô mal, tem dias que eu tô assim, parece que passou um trator em cima de mim. Mas eu sei que eu não vou ficar assim para sempre. Eu sei que é uma ferida que está muito profunda e esses dias eu falava com meu filho a respeito disso.
Eu falei para ele, filho, pensa num machucado muito grande, sabe? Que tá muito ferido, tá muito lá dentro. A gente está sendo curado de dentro para fora. A gente não pode botar uma camadinha por cima, fazer aquela casquinha fina e achar que já está tudo bem, porque aquilo ali pode inflamar dentro e gerar problemas maiores. A gente precisa ser curado de dentro para fora. Então, às vezes, a gente olha a superfície e parece que ainda tá tudo, sabe, muito machucado e parece que não vai ter jeito e parece que aquela ferida não vai ser curada, mas ela já está sendo curada e eu sinto essa cura do Senhor. Apesar de ainda doer, apesar de ainda ter que ter muito cuidado, apesar de a gente ainda chorar por isso, essa ferida ela está sendo tratada por Deus de dentro para fora. A gente ainda não consegue ver plenamente essa cura e essa cicatrização, mas ela já está sendo feita por Deus. E no tempo certo, a gente vai ter a casquinha. No tempo certo, essa casquinha vai sair e vai ficar a cicatriz. Mas não tem nada inflamado lá dentro. Está curado. E é assim que eu tenho certeza que vai ser na nossa vida. Porque as orações estão chegando ao Senhor e esse consolo está chegando a nós. Desde sempre, desde o primeiro dia. E eu sou muito grata a Deus. E isso é fé. É fé em acreditar que mesmo Deus não fazendo aquilo que eu pedi tanto, aquilo que eu orei tanto, aquilo que eu fiz tantos propósitos com Ele, mesmo Ele não fazendo aquilo, Ele não me abandonou. Ele não nos abandonou. E Ele em nenhum momento abandonou o Wander. Ele esteve com o Wander em todos os momentos, né, em que ele esteve no hospital e que eu não pude ficar com ele. Mas Deus estava com ele. Deus nunca abandonou ele. Deus nunca vai nos abandonar. Talvez você esteja passando também por isso. Talvez você esteja passando pelo luto. E assim, eu já ouvi muitas pessoas, Deus sempre coloca alguém para trazer uma palavra, às vezes num dia que eu não estou bem. Não tem um dia que eu não recebo uma mensagem, uma ligação, uma oração, alguém que liga orando por mim, alguém que manda uma mensagem de oração. Não tem um dia que isso não aconteça. Todos os dias eu recebo o consolo de Deus através da vida de outras pessoas e simplesmente pela presença do Senhor me dizendo o que fazer. Quando eu me questiono, o Senhor me responde, sabe? Responde os meus questionamentos. E Deus tem sido muito fiel. E ter fé é isso, irmãos. Ter fé é a gente crer, mesmo sem a gente ver. Mesmo não tendo sido o resultado que eu queria, eu continuo crendo que Deus tem o controle de tudo. É fácil falar isso? Não. É fácil viver isso? Menos ainda. Porque talvez hoje, quando eu acabar de gravar esse vídeo, pode ser que eu vá para o meu quarto chorar. E isso não quer dizer que eu não acredito que o Senhor está cuidando de mim. Porque a fé é o que nos sustenta. É a fé de saber que o meu marido tão amado não está mais comigo, mas está nos braços do Pai. Está no melhor lugar que ele poderia estar. É claro que a gente é um pouco egoísta, né? E mesmo sabendo que ele está no melhor lugar do mundo, eu queria que ele estivesse comigo. Mas a fé me faz crer que o Senhor vai continuar nos sustentando todo o tempo. A fé me faz entender que mesmo o Senhor não tendo respondido como eu queria, Ele não deixou de me ouvir. E Ele nunca perdeu o controle. Durante esse período, eu ouvi muitas palavras de conforto, de consolo. Eu busquei algumas palavras, eu busquei na Bíblia alguns textos, e 2 textos falaram muito ao meu coração e eu queria compartilhar rapidamente aqui com vocês, né? Um texto é o texto de Mateus. Mateus 10, 28. Diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando muito na Covid, né? A gente está com muito medo e eu acho muito normal a gente ter esse medo porque a gente não quer perder mais ninguém. Mas o meu marido, ele morreu pela Covid, né? Foi infectado, a doença se agravou e ele veio a óbito. Mas ele está no céu.
Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente continua tomando, a gente já tomava, a gente continua tomando, mas não é isso que a gente tem que temer. Porque a Covid tirou meu marido de mim, mas levou para perto de Deus. Sabe o que nós devemos temer, irmãos? Aquilo que nos leva para o inferno. É isso que nós devemos temer. Ainda que a enfermidade venha, ainda que a enfermidade leve você ou leve alguém que você ama, se você está entregue ao Senhor, você não vai perder o céu. O céu está te esperando. O Senhor está te esperando. Então não é a isso que nós devemos temer as coisas que nos afastam do Senhor, nós devemos temer o pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, é isso que nós devemos temer. E essas coisas são sutis e muitas vezes a gente não tem medo disso. Pelo contrário, a gente se entrega a isso. Só que é a isso que nós devemos temer. Eu sinto a falta do meu marido, mas eu sei que ele está no céu com o Senhor. Eu choro de saudade, eu queria que ele estivesse ao meu lado. Eu choro de imaginar tudo que eu vou ter que viver sem ele ao meu lado. Esse mês nós faríamos aniversário de casamento e tínhamos planos para isso. Não de grandes viagens, mas ano passado a gente comemorou em casa e a gente se planejava para isso. Isso não vai acontecer e isso me dói demais. Porém, eu sei que ele está com o Senhor e um dia eu estarei lá também. Então, não é a isso que nós devemos temer. Nós precisamos estar atentos nesses dias maus que estamos vivendo. O que nós devemos temer é aquilo que nos afasta de Deus. Então, eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei como você tem levado a sua vida. Eu não sei que tipo de vida você está, que tipo de caminho você está traçando. Mas mais perigoso do que a Covid, mais perigoso do que qualquer doença que nos tire da convivência dos nossos amigos, mas nos leva para o céu, é aquilo que nos deixa na convivência dos nossos amigos, nos deixa na convivência de todas as pessoas, mas nos afasta de Deus. E é isso que nós devemos temer. Nós precisamos fugir, nós precisamos lutar, nós precisamos ter forças, porque quando a dor do luto vier, a certeza da salvação nos conforta. A certeza de que o melhor lugar do mundo está separado, isso nos dá conforto. E isso tem me dado conforto. Então não tema aquilo que não pode te afastar de Deus, tema aquilo que te afasta do Senhor. E um outro texto que eu queria falar com você. Lucas 18, 8, a parte B, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe por que eu separei esse texto? Como eu falei para você, tinha muita gente orando pela vida do Wander. Incontáveis pessoas orando pela vida do Wander. E algumas pessoas ficaram muito abaladas quando o Senhor não respondeu como nós queríamos. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre a minha vida mesmo, sobre o meu relacionamento com Deus, né? Às vezes, a gente pede algo para o Senhor e a gente insiste, e Deus parece que não está ouvindo a gente e a resposta não chega na hora que a gente quer ou não chega como a gente quer, e isso faz com que a nossa fé esmoreça. E a gente tem vivido isso. A gente tem vivido, como eu falei antes, dias de medo, dias de angústia, dias de desespero nós temos vivido. E isso tem feito a nossa fé, a fé de muitas pessoas serem abaladas, sabe? A fé está sendo testada, eu não sei, mas muitas pessoas estão deixando sua fé de lado. Estão deixando de crer porque não receberam a resposta que queriam, não receberam a resposta como queriam. Eu não recebi a resposta de Deus como eu queria. Por mais que eu entenda, por mais que eu saiba que Deus fez o melhor, não era essa a resposta que eu queria de Deus. E não é fácil falar e aceitar. Eu poderia simplesmente falar para você que é muito fácil entender, porque como é vontade de Deus, eu não tenho que discutir, mas não é assim que eu tenho vivido. Porém, queridos, a nossa fé, ela tem que ser fortalecida, e o que nós temos visto hoje, o que nós temos visto diariamente, é a fé sendo diminuída.
porque não fomos atendidos como queria. Não fomos atendidos da maneira e no tempo que gostaríamos. E aí a nossa fé morre. Se é que existia fé, e eu não estou aqui para julgar você, porque a gente passa por situações que nos testam e nos deixam muito abalados mesmo, e eu sei disso. Mas, queridos, quando o Senhor voltar, será que ele ainda vai encontrar fé na terra? Do jeito que as coisas andam, será que quando você pede alguma coisa para o Senhor, ele não te atende, você acha, ah, então Deus não está nem aí para mim? Isso que as pessoas pregam é mentira porque não aconteceu na minha vida, porque eu pedi, com outro Deus atendeu, mas não me atendeu, então ele não está me ouvindo, então para que ter fé? Para que orar se Deus não vai me atender? Eu quero dizer para você, não desanime, creia no Senhor. Porque por mais que a gente não entenda hoje a vontade de Deus, e quem somos nós para entender a vontade de Deus? Um Deus que criou todas as células do nosso corpo, como é que nós queremos entender a vontade de Deus? Como é que nós queremos enxergar o que está à frente se nós não vivemos isso? Mas Deus sabe. Então não desanime porque a sua oração não foi atendida como você queria. Creia, a sua oração tem sido ouvida pelo Senhor. Ele jamais deixa de ouvir um coração que se entrega a Ele, um coração que se derrama diante dEle, um coração que chora, um coração que clama, um coração que acredita no agir de Deus. Ele não deixa de te ouvir, Ele não deixou de me ouvir. Ele não deixou de ouvir os pais do meu marido, ele não deixou de ouvir os nossos amigos, ele não deixou de ouvir os pastores. Deus não deixou de nos ouvir, ele não deixa de nos ouvir. Quando o Senhor voltar, que ele encontre fé na sua vida, porque eu creio que ele vai encontrar na minha. Tem sido difícil, porque várias vezes eu preguei sobre milagre e o milagre não chegou como eu queria na minha casa. Então, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que as coisas não estão andando do jeito que você quer, permaneça na fé no Senhor. Fique firme, porque quando o Senhor voltar, ele precisa encontrar fé dentro de você. A sua fé é o que te faz levantar a cada dia. Se você está passando pelo luto como eu estou passando, como minha família está passando, é a fé que vai fazer você levantar e dar continuidade. É a fé que me fez entender que o meu marido gostaria que eu estivesse aqui gravando para o canal. Não sei se eu vou conseguir voltar toda semana a postar um vídeo, mas eu vou lutar para fazer isso. Talvez uma semana eu não consiga, na outra semana seja mais fácil. Tudo sem ele tem sido mais difícil, mas eu tenho fé que no momento certo a ferida vai estar curada, a cicatriz vai estar ali. Tudo aqui lembra ele. Aqui atrás está o piano. Quem assistiu os primeiros vídeos do canal tinha ele tocando no fundo e alguns eu acho que ele aparece tocando no piano. E aqui meu piano hoje está fechado. Não tem ele tocando. Mas as lembranças estarão sempre no meu coração. Só que vai ter um momento que ela não vai mais machucar. Ela não vai mais doer. Ela vai, pelo contrário, me fortalecer para continuar. E é assim que eu desejo de todo o meu coração que você siga. Não sei se você está passando pelo luto, talvez você conheça pessoas que estejam passando pelo luto, mas talvez não seja o luto, seja outras questões que têm tirado de você a tranquilidade, que têm testado a sua fé, que têm feito você pensar até que ponto eu tenho fé, até que ponto eu devo ter fé. Mas creia no Senhor, porque como eu disse, ele nunca perdeu o controle. O controle está nas mãos do Senhor. E ele é um Deus perfeito. E se o controle está na mão dele, está no melhor lugar. Por mais que doa na gente, por mais que a gente não queira, a gente não consiga, não é não querer, a gente não consegue entender determinadas coisas, mas não cabe a nós. Pede ao Senhor que te ajude, pede ao Senhor que te fortaleça, pede ao Senhor que te console, te conforte, te levante. E como disse meu pastor na última mensagem, a gente pode estar ferido, né, por um momento,
mas nós seremos curados e voltaremos para o campo de batalha. E volte para o campo de batalha. Não desanime, não deixe tudo que você fazia para trás porque algo não saiu como você queria. Volte para o campo de batalha, seja forte. Mas a força não vem de você, a força vem de Deus. Então creia nisso. É a sua fé nesse Deus perfeito que vai te fazer levantar. Então, mesmo no meio do luto, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das incertezas, creia no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Deus te abençoe.